Eu queria fazer uma pergunta para o professor em relação a esse ponto, se é possível que os dois fenômenos sejam verdadeiros. Quer dizer, tem mais pessoas se interessando por Sim. filosofia e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as massas, o debate público está muito pobre. Eu não sei se piorou, quer dizer, o que ele se tornou foi muito mais chato. O que a gente percebe, inclusive nos debates presidenciais, né, naqueles debates de campanhas políticas e tudo, é que existe um calor muito grande, um acaloramento pelo debate, um amor pelo debate, mas uma superficialidade muito grande quando se vai entrar no cerne dos assuntos, mesmo os assuntos que interessam as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a qualidade dos pré-candidatos, já que nós estamos em ano de eleições, na hora que eles vão falar daqueles assuntos que eles deveriam dominar, até para ser bons políticos, a gente percebe que eles não têm domínio, por exemplo, histórico ou da própria política, ou um domínio mínimo filosófico que seja. E isso só é um reflexo da qualidade dos debates médios do brasileiro. E a minha pergunta é, professor Henrique, sempre foi assim? Ou piorou? Como é que o senhor vê? Na verdade, sempre foi muito pior. Ah, então nós estamos no lucro. Estamos no lucro. Estamos numa linha Olha ascendente. só, começamos bem esse programa lá, né? Eu não estava tão otimista assim. Que maravilha! Basicamente, quer dizer, a minha experiência que você comentou que eu comecei a dar aulas de filosofia em 1980, né? Sim, sim. E fundamentalmente era para, digamos, um curso de 6, 7 aulas, assim, como proposta, dava para dar 2 ou 3, né? E a partir daí o pessoal já perdia o fôlego, né? Isso sempre que, pelo menos academicamente, eu nunca dei aula de filosofia, sempre foram aulas, digamos assim, particulares, porque eu tenho interesse nesse assunto e sempre, né? E então isso 1980, 90 foi isso até começou a ficar famoso o Olavo de Carvalho, né? E o Olavo de Carvalho conseguiu uma coisa que absolutamente daria para dizer que é um quase milagre, que é fazer uma enorme quantidade de pessoas se interessaram por filosofia. E isso, quer dizer, é outra coisa. A partir do ano 2000, mais ou menos, o interesse que a gente percebe nas pessoas é muito maior. Isso coincidiu lá por volta de 2007, 2008, não lembro 100%. A gente começou um grupo chamado IFE, Instituto de Filosofia e Educação, que foi o que lançou a revista Dicta e Contradicta. Talvez vocês tenham visto alguma vez, né? E esse já atraiu um grupo bastante bom, 10, 15 pessoas que regularmente se reuniam todos os sábados durante 2 anos, né? Para aprofundar em estudo de filosofia mesmo, propriamente dito. E depois, daí para frente, continuou, digamos assim, né? A gente está falando do professor Olavo Okaner e ele deixou um vácuo, né? Muito grande. Você percebe isso também? Que com a partida do professor ficou esse vácuo? É interessante isso que o professor Henrique está colocando, quer dizer, que tem mais pessoas hoje se interessando por política, por filosofia. E a pergunta da Lara foi no sentido de que, né, o debate público, o nível está muito baixo. Eu posso só fazer Eu queria fazer uma pergunta para o professor em relação a esse ponto, se é possível que os dois fenômenos sejam verdadeiros. Quer dizer, tem mais pessoas se interessando por Sim. filosofia e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as massas, o debate público está muito pobre. Eu não sei se piorou, quer dizer, o que ele se tornou foi muito mais chato. Mais pueril, né? Bom, é pueril, isso sim, com perdão de dizer isso, quer dizer, o Olavo teve um efeito, assim como dito, quase milagroso, que é o de fazer as pessoas começarem a se interessar. Mas teve também digamos assim, Rebote. um rebote, um probleminha adicional, que é
ele usava a mesma tática, digamos assim, clássica dos marxistas, né? Ou seja, você não responde ao argumento do seu adversário, mas você procura minar a figura, a pessoa do seu adversário. Então, a partir do Olavo, isso era um fenômeno que não havia antes praticamente, se entrou um clima muito de crítica e de agressão pessoal entre pessoas de opiniões diversas, políticas, religiosas, o que for, né? E isso é um ponto que me parece um pouquinho problemático, né? O senhor acha que foi ele que ditou esse novo tom? Engraçado, sim, eu nunca... porque, quer dizer, se encontra isso muito nesse pessoal, digamos, mais ultraconservador, etc. e tal. Eles têm um pouco esse tomzinho, assim, entre eles, né? E veio dele, quer dizer, expresso, digamos, nas obras dele, até nos livros, né? Tem vários ensaios ou vários artigos, digamos assim, que são nesse tom mesmo, né? E era explícito, ele dizia que era por causa do responder aos marxistas na mesma altura, vamos dizer assim. Isso é interessante, professor, que é um fenômeno também da internet, né? O Olavo, ele Sim. surfou esse período também de internet, veio o COF, muita gente também se interessando por filosofia, conheceu o professor através da internet, conseguiu... Sim, claro. Hoje em dia, né, a gente consegue ouvir, às vezes, um professor que mora fora do Brasil, né, fora do seu estado. Às vezes, se naquele estado você não tem bons professores para poder aprender, então com curso online, né, com a internet, isso cresceu muito. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu queria jogar a pergunta para ti, Kanner, muita gente acha que só porque eu estou conectado, eu estou na internet, eu já estou bem informado. Você estar dentro da internet, per se, olhando notícia, indo atrás das informações, sabendo quem são, sei lá, os ministros do Supremo, sabendo quem são os políticos, sabendo a estrutura aí do poder, isso, por si só, eu já posso dizer que eu estou me formando intelectualmente só por eu estar nesse... De forma alguma. Esse caldo cultural aí? A internet é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta tecnológica. Então tem um lado positivo maravilhoso. A gente está aqui falando com as pessoas pela internet. Gerou muita curiosidade, muito interesse pela filosofia, muitas pessoas se aproximando da fé novamente através da internet, influenciadores católicos, tudo isso. Mas o ponto negativo, eu diria, é que se criou uma ilusão, que é exatamente o que você está colocando, de você ter acesso a esses conteúdos, né? Então, estou vendo Reels de 1 minuto e meio sobre as virtudes, então eu já entendi. Só que, por que não funciona dessa forma? Porque essas coisas levam tempo, né, professora? Para você formar uma pessoa, para você formar um ser humano, leva tempo. Hoje em dia, o pessoal passa 1 ano estudando virtude e aí, no ano seguinte, já está dando aula sobre, sobre virtude.